Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Spring Boot. Hoje, no terceiro encontro, nessa primeira parte, a gente vai trabalhar o conceito de ORM. Nesse caso, a gente vai ver na teoria o que é o ORM, que é o Object Relational Mapping. Na segunda parte, a gente vai implementar isso através de código Spring Boot no nosso projeto na prática. Para a gente aprender sobre o ORM, a gente tem que voltar e revisar sobre o padrão MVC ao qual o Spring Boot trabalha, que é o Model, View e Controller. A gente sabe que a parte Model desse MVC, ela é a camada de modelo negócios que tem como responsabilidade implementar as regras de negócios da aplicação, definir entidades, relacionamentos e também conversar, digamos assim, com a camada de dados, ou seja, o banco de dados. E é aí que entra o ORM, que é o Object Relational Mapping, que é o mapeamento de objetos relacionais, ou seja, é um padrão para a gente integrar códigos SQL ao Java, aonde que a gente pode opcionalmente inserir códigos SQL, mas que o padrão do ORM é abstrair isso, é a gente trocar o código SQL para determinados códigos Java que, quando executados, criam SQL, tá? As tables, elas são geradas via definição dessas classes, aonde que a gente tem diferenças, tá? Por exemplo, no entidade de relacionamento, modelo entidade de relacionamento, uma table é similar ao programação orientada a objetos, que a gente usa na prática aqui, com o Spring Boot, a uma classe entidade. Então, quando a gente executa uma classe, uma entidade no Spring Boot, será gerada uma table, uma tabela no SQL. O ORM ele trabalha com banco de dados relacionais, que é o que a gente vai fazer aqui nesse nosso terceiro encontro. Uma coluna do modelo entidade de relacionamento significa um atributo da programação orientada a objetos, um registro de dados dessa tabela de SQL equivale a um objeto chave-valor, ou melhor falando, atributos e valores na programação orientada a objetos, e cada table vai possuir uma chave primária que tem determinadas regras, dos quais a gente vai ter que aplicar para gerar isso, para fazer com que o código Java transforme essas chaves primárias e essas relações entre tabelas, no caso entidades, falando de programação orientada a objetos, da forma correta, seguindo aí os padrões de relacionamentos, ao qual a gente tem basicamente três tipos: um para muitos, um para um e muitos para muitos, onde que muitos significa N. Então, no relacionamento 1 para N, a table parte, ou seja, a table N, ela recebe chave estrangeira referenciando a table todo, que é a tabela 1. Ou seja, por exemplo, relacionamento entre item e pedido, onde que um item se relaciona com vários pedidos, a gente tem que informar a chave estrangeira, tá, na tabela item, identificando qual que é o pedido desse item específico. Tá? FK, que é for ign key, por exemplo, ID do pedido. Tá? No relacionamento 1 para 1, onde que a gente tem duas entidades, que são as classes do ORM, elas se relacionam, a gente escolhe uma dessas tabelas para receber a chave estrangeira da outra. Por exemplo, entre servidor e campus, onde que um servidor se relaciona exclusivamente e simultaneamente com um campus, a gente escolhe, por exemplo, identificar o servidor como um todo, então a gente coloca, aliás, o campus e a gente coloca a chave estrangeira ID do campus na tabela servidor, no caso, que seria o campus o todo, tá? A chave estrangeira ID servidor na tabela campus. Ou a gente vai falar, claro, inclusive a gente vai aplicar na próxima parte do encontro, isso em código Java, especificando aí a relação entre chave primária e estrangeira, apontando também o mapeamento. E também tem o relacionamento N para N, que é o muitos para muitos, onde que a gente cria uma tabela à parte especificando essa relação entre essas duas tables que estão sendo relacionadas. Cria uma tabela intermediária, identificando as duas chaves estrangeiras, ambas primárias de cada tabela em específico, que são relacionadas. A gente está trabalhando com o ORM. Então, dentro do ORM, a gente vai implementar as especificações e pacotes JPA,
que é o Java Persistent API, onde que a gente vai trabalhar com um framework chamado Hibernate. O Hibernate ele tem o seu sistema próprio de trabalho, porém a gente vai utilizar o Hibernate através das especificações e pacotes JPA. O Hibernate é um framework que vai implementar o ORM dentro do nosso Spring Boot. Nesse caso, a gente sempre trabalha com banco de dados relacionais e nesse caso, também nesse nosso projeto, nesse nosso encontro de hoje, tanto na primeira, principalmente na segunda parte, a gente vai trabalhar com banco de dados relacional MySQL, aonde que basicamente a gente implementa no build Gradle as dependências, informando o Spring Boot e o conector do banco de dados, nesse caso MySQL Connector. A gente cria o banco de dados através da query direta, tá? O create database, nome do banco de dados. A gente vai fazer isso na segunda parte desse nosso encontro através de código SQL. É o único código SQL que a gente vai executar, porque a gente precisa ter a base de dados criada para popular ela com as suas estruturas de tables e atributos e registros especificamente. E dentro de Sources, Main Resources, Application Properties, a gente vai informar qual é a maneira que a gente vai criar essas tables ao executar a aplicação. Existem 4 delas. A Known, que é a default, a padrão, que nada é feito quando a gente executa a aplicação do Spring Boot através do comando gradle w boot run. Tem a forma create, que é o seguinte: quando a gente executa a aplicação, ou seja, executa lá o comando gradle w boot run, o create especificado vai ser informado, então, se as tabelas no banco de dados não existirem, elas serão criadas ao executar o servidor da aplicação do Spring Boot. Tem o create drop, que é similar ao create, ou seja, quando a gente executar o projeto, o Spring Boot, as tables serão criadas, porém, quando a gente encerrar o servidor do Spring Boot, essas tabelas serão excluídas, ou seja, drop table, então elas serão excluídas. O update, que é o que a gente vai utilizar inclusive na segunda parte desse nosso encontro, que é o seguinte: a gente executa a aplicação, gradle w boot run. Se as tables não existirem, ele cria as tables, tá? Se as tables existirem, e também se não existirem, tá? Se existirem, ele não cria as tables, tá? Se as tables não existirem, ele vai criá-las. Após isso, como é o update, a gente vai verificar a necessidade de atualizá-las, caso as tabelas criadas através do comando bootrun forem mais atualizadas do que as que já estão lá criadas no banco de dados. Então ele vai fazer esse update também automaticamente, a gente define isso no DDL Auto Update. Depois a gente informa o URL de conexão do banco de dados, nesse nosso caso é o MySQL, então o connector, o JDBC, que é o driver, localhost é porta 3306, que é a padrão do MySQL, barra nome do banco de dados. E a gente informa os dados de login, que por padrão o username é root, sem aspas, sem nada, é igual a root, e o password é nada, tá? Não se tem senha por padrão no MySQL, então a gente bota igual a nada. A não ser que você crie um usuário com senha específica, aí você precisa defini-los aqui. Por fim, a gente informa o driver, no nosso caso o JDBC driver, que a gente vai utilizar, por causa do Java driver, que a gente vai realizar essa conexão, essa conversa entre base de dados, nesse caso MySQL e a linguagem Java do Spring Boot. Após isso, a gente precisa dizer quais as classes que trabalharão com o ORM, em consequência com o framework Hibernate e o padrão especificações JPA. Essas classes elas são chamadas de entidades e a gente precisa mapeá-las, ou seja, em cima da assinatura da classe, do nome da declaração da classe, a gente coloca @entity. Então, a gente precisa colocar isso, consequentemente vai ter que importar da já a carta persistent a entidade. Então, a gente está dizendo que essa tabela, aliás, que essa classe, ela vai gerar uma table em base de dados com atributos e relações, que no caso que seriam os registros, tá? As tuplas e registros, tá? Depois que a gente identificar, mapear todas as classes que vão trabalhar com a ORM, ou seja, as entidades, em cada entidade a gente vai ter que definir chaves primárias, porque tables possuem chaves primárias. Então a gente vai ter que colocar @id em cima do atributo que a gente quer, em cima da declaração do atributo do Java, da classe Java ali,
que a gente quer definir ela como chave primária. Então, por exemplo, na classe plano, a gente quer definir o private long ID como a chave primária, primary key, PK, da classe, no caso da table plano. Então, a gente informa @id. Embaixo do @id, a gente coloca uma regra, por exemplo, geralmente as chaves primárias, primary keys, elas são autoincrementáveis, autoincremente. Então, para isso, a gente coloca o generate value strategy generate type auto, para ser incrementado automaticamente, sem que a gente tenha que informar isso manualmente. Então, todos esses pacotes, especificações de JPA, eles deverão ser importados. Tá? Para atributos de data e calendário, date, calendar, a gente informa @temporal em cima da declaração desse atributo. E aí a gente coloca alguma condição. Por exemplo, do atributo date, data e hora, ele é temporal. Então, @temporal. Dentro a gente coloca temporal type e o tipo. A gente pode colocar temporal type.time para indicar que aquilo ali é somente hora. Temporal time.date para a gente especificar que é somente data, ou temporal timestamp, como nesse caso, que é para informar respectivamente a data e hora. Tá? A gente também pode informar o @column para identificar se essa coluna vai ter algum nome específico diferente do atributo Java lá no banco de dados. Tamanho, o max length, que seria o tamanho total de caracteres, tá? Varchar, por exemplo, de 50, então a gente vai informar aqui o tamanho 50. Se ele é um atributo not null, então a gente informa false. Se ele é um atributo unique, também a gente informa true ou false. A gente também pode converter strings para enumerate, então informando @enumerate para enum type, e a gente informa aí o tipo string, nesse caso, tá, que a gente vai ter. E também, se existirem atributos no Java dos quais a gente não quer persistir no banco de dados, ou seja, a gente não quer que transforme esse atributo em registro, ou no caso em tupla na table do banco de dados, a gente coloca o transient em cima da declaração desse atributo. Que geralmente a gente usa esse atributo para manipular o código e para a execução de algum método específico. Tá? Então, se não é armazenado em banco de dados, se a gente não quer armazenar esse banco de dados, a gente coloca @transient em cima do atributo. Depois disso, então a gente definiu as entidades, as classes que vão trabalhar aí com a base de dados, tá? O ORM e o Framework Hibernate utilizando o JPA. A gente definiu quais são os atributos chave primária e também a gente definiu aí algumas condições específicas de outros atributos que serão algumas formatações específicas para serem convertidas corretamente para o SQL que está conversando, que está se comunicando com o Spring Boot. Depois disso, então, a gente precisa mapear os relacionamentos entre essas entidades, entre essas classes envolvidas nesse projeto que será o modelo entidade-relacionamento, convertido ao modelo entidade-relacionamento. Para a gente fazer esse mapeamento entre relações, a gente tem que entender que existem dois tipos, as relações unidirecionais, onde que uma classe, uma entidade conhece a outra, mas a outra não conhece uma. Então, só uma delas se conhece na relação, conhece as demais na relação. Para isso, a gente tem o relacionamento 1 para muitos, 1 para n, unidirecional, onde que a entidade 1, ela conhece a entidade n. Então, a entidade 1 é o todo da relação. Nessa classe, que é a entidade 1, a gente tem que informar o one-to-many, seguido embaixo de... aliás, a gente tem que informar a parte do relacionamento, então, seguido da identificação da chave estrangeira, tá? No caso, o que é? Digamos assim, que a operadora é o todo da relação, tá? Então, é o 1 da relação. Para operadora, existem vários planos. Operadora conhece planos, mas a entidade plano não conhece operadora. A entidade N é planos. Ou seja, na entidade todo, que é o 1 da relação, operadora, a gente informa o one-to-many e embaixo a gente informa qual que é a chave estrangeira que estará na entidade N parte da relação. Tá? Então, a entidade N, que é a parte da relação, sempre a entidade N é a parte, no 1 para muitos, muitos para 1, a gente vai ter aí a especificação em cima do atributo dizendo que é
chave estrangeira em uma tabela. Por exemplo, operadora e planos, onde que operadora a gente vai conhecer planos e planos não conhece operadora, então a gente vai criar lá na tabela, na table, quando gerada no SQL plano, vai ter um atributo chamado operador ID, que será o ID da operadora. Então, na classe operadora, a gente sabe que vários planos podem ser criados com essa operadora em específico. Existe também esse mesmo relacionamento, só que bidirecional, onde que ambas as entidades se conhecem. Tá? Nesse caso, a gente vai ter que informar many to one na entidade parte, ou seja, cliente nesse caso, que aliás, o endereço, tá? Que seria no caso planos, tá? Equiparando ao primeiro exemplo. E também a gente vai criar uma chave estrangeira nessa tabela parte. Na entidade toda a gente informa o one to many e faz um mapeamento dizendo qual que vai ser a chave estrangeira na tabela parte. Por exemplo, uma relação entre entidades cliente, que é o todo, que é o 1 da relação, e a entidade parte endereço, que é o n da relação. Então, na entidade parte, que é o n, então, existem vários endereços para um cliente específico, vários parte many, então many to one a gente informa, identificando qual que é a classe, a entidade todo, cliente, no caso. Então, na entidade todo, a gente informa one to many, porque é a entidade de relacionamento 1, tá? de multiplicidade 1. Cardinalidade, no caso, tá? Que vai se transferir. Aí a gente tem o mapeamento, mapped by cliente, indicando que essa é a entidade parte e que vai ser feita a chave estrangeira, foreign key, de endereços, tá? Na tabela de endereços, indicando o cliente. Então, a gente vai ter, por exemplo, muitos endereços para um cliente, convertendo para SQL, tá? A gente vai ter uma table chamada endereço, onde que a gente vai ter ali, por exemplo, CPF do cliente, ID do cliente, indicando que é a chave estrangeira, que é primária na outra tabela cliente. A gente também tem o inverso, que é o relacionamento N para 1, ou seja, muitos para 1, unidirecional e também bidirecional. No N para 1, muitos para 1 unidirecional, na classe toda a gente informa many to one, no atributo parte. Por exemplo, classe todo, endereço, no atributo parte a gente especifica então para cliente. Então, many to one, atributo parte em clientes. Tá? Então, considere que o endereço, vários endereços a um cliente, aonde que o cliente é N, aliás, o endereço é N e o cliente é 1. Porém, quando, mesmo sendo N, desconheça o... Aliás, mesmo sendo 1, desconheça o N, tá? Por exemplo, o cliente desconhece seus endereços. Então, endereços se torna a entidade todo. Portanto, a gente informa o many to one na entidade todo, que passa a ser endereços. Tá? E aí a gente especifica aí o cliente, que é a entidade parte. O bidirecional, isso não acontece porque ambas as classes se conhecem e é semelhante ao 1 para n bidirecional, onde que a gente informa, então, o many to one na parte, tá? E o one to many no todo, mapeando qual que vai ser a chave estrangeira na entidade partes. Aí a gente tem também o relacionamento muitos para muitos, onde que muitos dados simultaneamente se relacionam com muitos outros dados simultaneamente de outras entidades. Esse relacionamento entre ambas as entidades. No primeiro caso, onde uma delas somente conhece a outra e a outra não conhece uma, na entidade todo a gente vai informar many to many no atributo da parte. Então, considere, por exemplo, o exemplo, onde que a gente tem duas entidades, conta e cliente. Tá? Ambas são N, da multiplicidade, a cardinalidade, tá? Onde que conta é todo e cliente é parte. Portanto, e também o cliente desconhece as contas. Então, na entidade todo, que é conta, porque ela conhece a outra entidade, então ela se torna todo, a gente informa many to many e aponta qual que é a chave estrangeira que vai ser pertencente lá na tabela parte. Então, que seriam clientes. Tá? Aí a gente tem também esse mesmo relacionamento, só que onde ambas as entidades se conhecem, que é o bidirecional. Nesse caso, a gente vai informar many to many
nas ambas entidades dessa relação, porém a gente vai mapear aonde que tiver o mapeamento, a entidade todo para apontar para a parte. Por exemplo, cliente, conta é todo e cliente é parte. Então a gente vai informar aqui o mapeamento para a entidade todo, onde que a gente representa aqui o parte, tá? O cliente então é parte, a gente informa lá o clientes, tá? E o contas seria um todo dessa relação. Por fim, a gente tem o relacionamento 1 para 1, onde que a gente tem unidirecional também e bidirecional. Nesse caso aqui, somente um dado simultaneamente se relacionará simultaneamente também com outro único dado de uma outra entidade. Nessa entidade todo, a gente informa o one-to-one para o atributo parte, apontando para o atributo parte. Então, considere campus a entidade todo e servidor a entidade parte. A gente simplesmente coloca o one-to-one em cima e aponta quem é a chave aí que será explicitada na entidade parte, que seria diretor. Então, lá na table servidor vai ter um diretor identificando chave estrangeira que está pertencente ao campus. Tá? No caso, na table campus, que é o do diretor. Na questão bidirecional, onde que a gente tem o relacionamento de 1 para 1 em que ambas as entidades se conhecem, a gente informa o one-to-one em ambas essas entidades e em cima dos atributos correspondentes, tá? E mapeia na entidade parte. Então, por exemplo, o campus N e servidor N, onde que o campus é todo e o servidor é parte. Então, lá no campus a gente informa o one-to-one simples, como anteriormente, porém, as duas classes, as duas entidades se conhecem. Então, na entidade parte, a gente tem que colocar o mapeamento da entidade todo, mapped by diretor, que vai ser a chave da classe todo, que no caso seria o campus. Tá? São regras que confundem bastante e que precisam ser anotadas, por isso que eu separei esse nosso encontro na primeira parte e na segunda parte onde a gente vai aplicar isso na prática. Por fim, quando a gente tem herança, o relacionamento de herança, a gente vai utilizar, existem várias técnicas, tá? Mas a gente em específico vai utilizar a técnica de single table, uma tabela simples, tabela única, no caso, a tradução, né, em si, onde que cria-se uma tabela para todas as subclasses correspondentes àquela superclasse em comum, onde que a gente vai colocar nessa tabela, a gente vai descrever, tá, os atributos da superclasse e colunas para atributos das subclasses, identificando aí uma coluna discriminatória, tá, que vai dizer para qual entidade pertence tal registro. Então, a gente vai ver isso melhor na próxima parte do encontro na prática, mas a regra é a seguinte: na superclasse, a gente informa a anotação de herança, single table, e qual que vai ser a coluna discriminatória. Coluna discriminatória que vai identificar para subclasses. Nas subclasses, a gente anota, a gente faz a questão do valor discriminatório, a gente anota o valor discriminatório, apontando o valor para essa coluna que a gente fez de discriminatória da superclasse. Tá? Por exemplo, o atributo X na subclasse vai apontar para vai fazer aquele apontamento. Por exemplo, um exemplo mais claro, tá? Entre uma classe ancestral, uma superclasse animal que tenha um atributo na classe, por exemplo, cachorro. O cachorro é um animal. Então a gente vai dizer que o atributo na classe cachorro ele foi herdado da classe animal, ou seja, aquele atributo ele está guardado, armazenado em variável da classe, em memória da classe ancestral, da classe animal, porém ele está sendo só implementado na classe cachorro. Então a gente não vai fazer duplicidade de dados. Nesse caso a gente simplesmente vai criar uma coluna discriminatória que é basicamente um ponteiro que indicará para aquele determinado endereço da memória que a gente vai dizer que significa que pertence àquela superclasse. Tá? Então, eu coloquei um exemplo ali na teoria, na tabela única para 3 entidades, onde que a gente tem cliente como sendo a classe mãe e as subclasses, tá, dessa superclasse cliente, as subclasses serão cliente, pessoa física e jurídica. Então, a gente vai ter colunas para ambas as tables, cliente, pessoa física e jurídica, e uma coluna discriminatória com o nome class,
onde que a gente vai dizer que a class vai ser cliente, ou seja, a gente está falando que esse dado que está na tabela filha, ele na verdade ele não é específico da tabela filha, mas sim da table mãe, da superclasse no caso, então da tabela que deu origem à relação de herança. Por exemplo, registros de cliente pessoa física serão armazenados em class com o valor cliente pessoa física e o mesmo para pessoa jurídica. Por quê? Porque quando a gente faz uma consulta a essa base de dados, a gente consegue fazer aquele select com a condição were. Por exemplo, select dado from tabela pessoa, aonde que pessoa física, aonde que pessoa física vai ser igual ao dado da tabela pessoa, tá? A gente consegue colocar essa cláusula, tá? Aqui a gente tem um exemplo mais claro na prática utilizando o próprio Hibernate com o Spring e o JPA, tá? Então a gente tem a herança de single table, a gente informa inheritance, que seria a herança, do tipo single table, existem outras técnicas, essa é a principal delas. A coluna discriminatória a gente vai chamar de classe, ela é definida na classe ancestral, superclasse que é cliente, e nas colunas, nas tables, nas entidades filhas a essa superclasse, a gente tem as subclasses, que a gente vai colocar o discriminator value, onde que o value será cliente pessoa física, né, o nome no caso da subclasse, e no caso cliente pessoa jurídica, e a gente vai apontar para essa coluna discriminatória dizendo que terão dados que foram herdados nas tabelas filhas, mas que pertencem à tabela mãe. A gente vai fazer a implementação no próximo encontro de tudo o que a gente viu hoje na teoria, aplicando ao projeto de sistema de telefonia, onde que a gente tem várias classes, inclusive com herança, que a gente vai gerar single table, e também relacionamentos de vários tipos e cardinalidades, multiplicidades, onde que a gente vai também utilizar as regras de mapeamento e informar isso em código Java, e no fim disso a gente vai executar a aplicação e fazer a verificação no nosso banco de dados MySQL.